mês passado, foi no início desse mês, falando a respeito das aulas que vão ocorrer nessa situação do Covid. E eles permitiram que as aulas possam ser realizadas à distância até o fim do ano. Então, o que eu vou explicar hoje é como é que vai ser essa dinâmica de quando começa, como é que termina o período, então mostrar para vocês a ideia do calendário acadêmico. E também eu vou adiantando logo para vocês que apesar do MEC ter determinado até o fim do ano a aula à distância, em setembro é possível que a gente já volte, tudo bem? Com aulas presenciais. Como a nossa turma ela é formada por até 12 alunos e 13 pessoas como professor, o que acontece? É possível que que a gente consiga que vocês todos participem de aula online. Mas se isso acontecer, saibam que a gente vai tomar todas as medidas de segurança para que ninguém seja contaminado durante as aulas. Tudo bem? Então, assim, podem ficar tranquilos e eu devo adiantar para vocês que esse período agora, que desde a suspensão das aulas até agora, foi um período bem estressante. E por quê? Porque toda a parte da coordenação, ela teve reunida todos os dias para fazer o planejamento das aulas. Foi o IFAM definiu uma comissão formada por médicos, professores, engenheiros, outros técnicos administrativos da parte dos departamentos administrativo, departamento de gestão de pessoas, dos departamentos acadêmicos de pesquisa, extensão. Então, essa comissão ela ficou responsável de determinar quais eram as medidas necessárias para que pudéssemos ter as aulas presenciais quando elas ocorressem. Tudo bem? Então, o Instituto tá comprando material, está comprando aqueles materiais de indicação do qual o caminho que deve percorrer, qual o caminho que não pode, qual é a direção, tudo para que vocês possam, caso venham a ter que ir às instalações do Instituto, possam ficar tranquilos de usar os laboratórios e salas de aulas que sejam necessárias para as nossas atividades, tá? E dessa forma eu não falo somente dessa disciplina, mas também de outras que vocês venham a participar. Tudo bem aí? Sim. Ótimo. Então, eu vou mostrar aqui logo para vocês o calendário acadêmico aqui do IFAM. Deixa eu ver aqui, ou um resumo dele. Bom, vou começar aqui. Todo mundo está vendo aqui o calendário? Sim. Ótimo. Sim, tá dando para ver. Então, vamos lá. Então, o que acontece aqui? Bom, tem duas coisas aqui que é bom vocês saberem, tá? Esse calendário, ele não é só da graduação, tá? Ele também é um calendário para o ensino técnico médio, tanto o técnico médio integrado. O que acontece? É porque no ensino técnico integrado nós temos as etapas, e no caso de vocês, nós temos os semestres, tudo bem? Então, o que vai interessar nesse calendário aqui para vocês são os semestres, tudo bem? Então, assim, como é que vai funcionar aqui a nossa dinâmica em termos de calendário acadêmico? Então, as aulas começaram no dia 10 de agosto, então acredito que vocês já tenham tido aula com outros professores. E o final do primeiro semestre vai se dar no dia 9 de outubro. O que vai acontecer aqui? Nós já tivemos aulas até o momento da suspensão.
aquelas aulas elas vão continuar valendo. Inclusive, tem uma tarefa que 5 de vocês entregaram, e eu estou abrindo para que vocês possam fazer, possam entregá-la aí até o fim desse período. Tudo bem? Como é aula à distância, então o que que acontece? A gente tem que dar um pouco mais de tempo para vocês para realizar as atividades. Eu trabalhei no Departamento de Educação à Distância de 2014 até 2016, e assim, eu conheço muito bem como é que funciona essa dinâmica, tá? Então, assim, eu vou ajudar vocês no que for possível. Então, vamos continuar. Então, no dia 10 de agosto, começaram as aulas. Fim do primeiro semestre vai ser dia 9 de outubro, e entre 9 e dia 21 vai ser o início do segundo semestre. Então, assim, essa aula, essa disciplina com vocês, ela vai terminar no dia 9 de outubro, tá? E nesse período de 9 a 21 vai começar toda aquela parte de rematrícula e organização lá do segundo semestre. Então, esse segundo semestre, ele vai começar no dia 21 de outubro e só vai terminar em 11 de março. Porque o que, que vai acontecer aqui? O, no fim do ano, a gente vai ter do dia 4 de janeiro até o dia 2 de fevereiro as férias dos professores, e a gente sabe também que em dezembro nós temos os recessos de Natal da semana de Natal e Ano Novo, né? Então a gente deve ter aula até esse período. Eu acho que eles devem formar aqui dentro do calendário. Aliás, a gente já tem um calendário aprovado. Eu posso até abrir aqui e mostrar para vocês, para verificar aqui quando é que vai, nesse ano a gente vai fechar isso aqui. Mas assim, para essa disciplina não, isso não vai ter, essa parte de dezembro, né? Não vai ter influência nenhuma, até porque ela termina no dia 9 de outubro, tá? Então teremos as férias docentes, vocês também vão entrar de férias do dia 4 ao dia 2 de fevereiro, e voltam dia 3 de fevereiro do ano que vem. E dia 11 de março termina esse segundo semestre, e até lá eles devem informar quando é que vai começar o primeiro semestre de 2021. Obviamente que por calendário ele começa no dia 1º de janeiro, mas considerando a situação aqui, a gente vai rever esse calendário e aos poucos a gente vai ajustando até que tudo se normalize. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Não, tudo certo. Ótimo. Bom, como a gente vai ter aula online, então deixa eu deixar claro para vocês. Um monte de problema vai acontecer aqui no meio, tá? Por quê? Porque a gente estava acostumado a um curso presencial com vocês, né? Tinha toda a situação lá de ter um laboratório com todos os recursos que a gente precisa, e agora a gente não vai ter um acesso tão fácil a esse laboratório, pelo menos até setembro, certo? Então, esse mês a gente vai trabalhar muito mais online. Então, a gente vai ter que verificar algumas situações para poder fazer com que a aula ocorra bem, tá? Tanto na parte teórica quanto na parte prática que nós vamos ter aqui. Então, nesse sentido, como a gente vai ter uma distância, então a gente vai ter uma série de problemas que eu queria conversar com vocês aqui. O primeiro deles é que durante por exemplo, essa aula que está acontecendo aqui, vai acontecer de a conexão cair, pode acontecer de que você não consiga ouvir o professor, pode acontecer de que a minha conexão fique tão ruim que assim vocês podem perder o áudio em algum momento, vocês podem ver minha imagem, mas o áudio vai travar. A tela pode ficar travada aqui também, então tudo isso vai acontecer. Então, por essa razão, essa aula é gravada, tá? Para que vocês, caso percam alguma coisa, vocês possam voltar lá no vídeo e visualizar isso daí, certo? Então, o que eu peço de vocês nessas situações? É paciência.
A gente tem, o meu objetivo aqui é fazer com que vocês aprendam o conteúdo dessa disciplina, que eu vou já rever com vocês o que, que ele é, para a gente fazer. Nosso objetivo até o fim desse semestre, que vai até 9 de outubro, para explicar essa ideia toda para vocês. Então, meu objetivo é que vocês aprendam o desenvolvimento baseado em componentes. No caso, projetar um software considerando a parte de componentes, certo? E a partir disso, a gente vai usar duas ferramentas que são importantes para o caso de educação à distância. Uma é o próprio SIGA, que nós já vínhamos utilizando. Então, todo o conteúdo da disciplina ele vai ser disponibilizado para vocês através do SIGA, e vocês vão ter acesso a esse conteúdo por lá. E a outra forma é também através dos vídeos com as aulas online. Então, a ideia é que toda semana nós tenhamos pelo menos uma hora com essa aula online, tá? 40 minutos a uma hora. Eu não quero ter nenhuma aula de vídeo com vocês que dure mais de uma hora, até porque cansa. Não só para mim, como cansa para vocês, tá? Tem uma hora aí que vocês vão começar a querer ver outras coisas, vão começar a enjoar da voz do professor, que não é aquela voz de locutor, né? E então pode haver muita dispersão aí nesse momento. Mas também a gente vai ter outros recursos que a gente vai poder usar, que vai ser o chat, o próprio Cigar tem o chat, a gente vai ter fóruns, e eu vou já mostrar esses recursos do Cigar para vocês, tá? Então aqui eu vou entrar no Cigar. Bom, isso aqui é o material que está disponível para vocês. Aqui nós vamos ter esse exercício aqui, é o que vocês já entregaram. 5 de vocês já entregaram, tá, pessoal? Mas esse exercício ele está aberto para o caso de alguém tenha tido uma dificuldade, possa entregar o exercício até essa data aqui, ó, 9 de outubro. Mas eu peço para vocês que entreguem logo essa semana, porque a gente vai começar com algumas atividades, depois que a gente vê essa parte teórica de componentes, que vão ser vão ser pesadas em relação a essa situação nova. Se você estivesse no presencial, ficaria mais tranquilo. Mas assim, ela vai ser um pouco pesada, tá? Então, eu peço para vocês que façam logo esse exercício aqui, tá? Que foi passado, que era do capítulo 17. A gente lembra que esse aqui, deixa eu ver se. Não, não é esse aqui não. Deixa eu abrir aqui rapidinho. O legal aqui do Cigar é que você pode. Eu sempre gosto de abrir nova aba, tá? Se vocês viram que eu fiz isso. Para justamente não perder aquele conteúdo que tinha lá. Então, deixa eu acessar aqui o conteúdo do exercício. Então, tá aqui, ó. Então, 5 de vocês já entregaram, o pessoal que não entregou vai ter a chance, e, na verdade, esse exercício, ele são uma lista de 10 exercícios do capítulo 17 do livro de engenharia de software ali do Somerville, que é o livro que a gente conversou ainda na sala de aula quando as aulas eram presenciais. Uma dúvida, todos vocês sabem qual é esse livro? Eu creio que eu sei, sim. A Janaína, ela pegou uma versão PDF dele, inclusive. Janaína, você pode falar só a respeito rapidinho dessa versão aí? Se você ainda tem, se dá para disponibilizar. Alô, Janaína? Ela respondeu tudo bem aqui, mas não tá. Ah, sim, então ela já avisou aqui no chat que ela vai disponibilizar, tá? Então, esse PDF que nós temos, os alunos que não entregaram ainda, podem dar uma olhada no capítulo, ao fim do capítulo 17, desse PDF, tá? E vocês vão poder fazer o exercício.
que é a ideia, pessoal? Assim, eu passei, se vocês lembram, eu passei aqueles slides que eram em inglês lá na sala de aula. Obviamente que deu para entender tudo direitinho lá. Só que é bom vocês revisarem o conteúdo, por isso que eu estou pedindo para que faça esse exercício, revisar o conteúdo lendo o livro, porque lá ele mostra bem o- explica bem esse conteúdo também, tá? E vocês vão poder rever lá o que foi passado em sala de aula. Na prática, a gente viu lá o que seria o desenvolvimento baseado em componentes. Nós vimos as etapas que tinham no desenvolvimento, quais são os tipos de procedimento que são usados para esse tipo de desenvolvimento. Tem aquele procedimento que é para você aproveitar componentes prontos e usar no seu software. Tem aqueles também que você ainda vai construir os componentes. Então, são processos diferentes, tá? O uso de frameworks também. Então, esses procedimentos aí estão todos descritos bem no livro, tá? E naqueles slides em inglês que eu passei. Eu não coloquei ainda na plataforma aqui por causa do livro que vocês têm, tá? E assim, assim que a Janaína passar, aí eu posso disponibilizar aqui o PDF na plataforma. Então, a gente pode continuar aqui. Isso é o que a gente já viu, tá? A partir de hoje, qual vai ser o conteúdo que a gente vai trabalhar? Primeiro, vocês vão entender esse conceito do que são componentes, tá? Então, tem dois materiais aqui, que é um estudo sobre desenvolvimento baseado em componentes e aqui, esse desenvolvimento O componente de software, que são materiais que eles explicam bem o que seria um componente e também quais são as formas de você trabalhar o componente no desenvolvimento do software de vocês. Então, a ideia é que vocês, depois de que vocês derem uma lida nisso aqui, a gente vai entrar na parte de UML. Na parte de UML especificamente, a gente vai aprender a fazer diagramas de componentes para poder determinar o que nós chamamos de arquitetura do software, tá? Ou seja, a gente vai definir cada componente que vai fazer parte do software e que é uma das etapas principais do projeto. E depois a gente vai ver como é que implementa esse componente. Aí que a gente vai ver na parte de orientação a objeto, a parte de interface e de herança. Então, esses dois componentes de herança e de interface são os elementos mais básicos, são os tipos de objetos mais básicos para a gente usar a parte de componentes. Depois a gente vai entrar em framework e depois a gente vai ver a arquitetura para desenvolver um framework. Vocês tendo isso daí, vocês vão desenvolver, vão conseguir desenvolver muito bem aí o software baseado em componentes, tá? E, e, e a ideia é que os materiais que eu vou disponibilizando aqui para vocês, toda semana eu vou dar uma meta de estudo para vocês. A ideia que a gente vai usar aqui é o conceito que a gente chama de estudo dirigido. Eu vou passando os materiais, vocês vão estudando. Eu vou indicar os capítulos que você tem que estudar e o que vocês devem fazer com esse estudo que foi feito, ou você vai fazer algum exercício, então você vai ter que fazer algum trabalho, sempre vai ter que ter uma tarefa alinhada ao conteúdo teórico que vai ser passado aqui, tá? E, e dessa forma, com esse conteúdo teórico todo organizadinho, aí vocês vão poder avançar nessa disciplina e ter esse conhecimento. Deixa eu colocar uma coisa importante para vocês aqui com isso que a gente está vendo. O desenvolvimento baseado em componentes, na verdade, ela é a base para todo o desenvolvimento com alto desempenho que está tendo hoje. Então, não sei se vocês já ouviram falar nos frameworks, por exemplo, Spring Boot, AngularJS, tem mais o Django do Python, a parte também do desenvolvimento com Java EE. Então, tudo isso está usando o conceito básico de componentes. A gente vai ver isso durante o curso. Inclusive, até mostrar rapidinho, não sei se dá para mostrar para vocês aqui. No final, eu vou deixar para mostrar essa ideia para vocês.
Bom, antes eu vou ter que mostrar o que que é o material que eu tenho aqui, tá? Esse material aqui é o estudo sobre desenvolvimento baseado em componentes, que é esse aqui, ó. Um estudo sobre desenvolvimento baseado em componentes. Então, ele está aqui. Deixa eu passar rápido aqui, da PUC. Esse documento aqui, no capítulo 2 aqui, ó, que vocês devem estar vendo aqui à esquerda, e o capítulo 3 ele explica muito bem a parte do conceitual de componentes, tá, pessoal? E que ela vai ser uma base muito importante para vocês. Deixa eu mostrando aqui, rapidinho. Entrar logo na parte que interessa. Tá aqui, ó. Então aqui vocês vão ver definições, todas de componente, por vários autores. Ele compara também algumas delas, tá? É importante vocês entenderem essas ideias de funcionalidade, interface, documentação, condição de reuso, que são propriedades que o componente vai ter, tá? Isso é importante vocês lerem aqui e entender. E aqui também é uma comparação aqui das três definições que são feitas, do Zajpersky, Sun e acho que é o Brosnan também. Aqui é a Cláudia Werner, ela foi minha professora lá na UFRJ também, quando eu estava fazendo mestrado. Isso é interessante aqui ter uma definição dela também. E a gente vai trabalhar também essa ideia de framework, tá? Como é que você. A ideia é que vocês não só utilizem framework também nessa disciplina, como também aprendam a desenvolver um. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia da importância do framework. Imagina, e hoje isso não tem, tá? Isso daqui dá até trabalho de TCC aqui para vocês. Se vocês quiserem pegar uma aplicação de celular, por exemplo, e a partir dessa aplicação fazer comunicação com o Arduino, que seria a parte de internet das coisas, ou então ou desenvolvimento para dispositivos móveis, desenvolvimento de software embarcado, que é essa parte do Arduino, vocês podem criar um framework para fazer a comunicação entre o Arduino e o celular de uma forma fácil, entendeu? E o que seria esse framework? Vocês criariam bibliotecas, tanto no Java quanto no Arduino, que a pessoa baixando aquela biblioteca dentro do Arduino e a versão dela dentro do Android Studio, vocês vão poder fazer uma comunicação rápida entre esses dois, usando apenas é, alguns métodos que vão estar disponíveis na biblioteca de vocês. E para fazer isso, vocês vão ver que é muito importante o conhecimento de interface em Java, né? Tanto em Java quanto em Python, quanto no próprio Arduino, e a herança. Então, esses dois conceitos vão ser fundamentais para vocês. Obviamente que vocês já viram esses conceitos na programação orientada a objeto, mas a gente vai rever um pouco deles aqui, tá? E vão ser muito importantes. Então, assim, para vocês desenvolverem esse tipo de framework, por exemplo, dessa ideia que eu acabei de colocar, vocês têm que criar uma arquitetura, ou seja, vocês vão ter que dizer quais são os componentes que estão disponíveis no celular, ou as bibliotecas que vocês vão construir, tá? E quais são os componentes que estão disponíveis no Arduino, e que bibliotecas vão ter que ser baixadas. E vocês vão ter que explicar como é que usa essas duas bibliotecas. O que é a vantagem disso? Vocês imaginam que vocês têm que fazer os comandinhos lá, um programinha em Arduino e um programa em Java para fazer a comunicação entre eles. Talvez vocês, no Arduino, isso daí vai dar em torno de até umas 10 linhas de código. Já no Java, dependendo da forma que você vai fazer, vocês vão ter que fazer um pouco mais de linha de código, porque vocês podem ter que construir uma interface de tela, tá? Para construir
essa biblioteca ou uma aplicação que vai comunicar com o Arduino, dependendo do que vocês querem. Mas aí o que acontece? Uma vez que vocês construíram um comando de enviar alguma informação para o Arduino, ou para receber alguma informação do Arduino e usar ela através do celular, vai ficar muito fácil. Hoje, então, assim, vocês não vão precisar usar mais essas 10 linhas de código. Vocês vão usar agora, uma vez que esse framework está pronto, e vocês vão usar essa biblioteca do Arduino, vocês vão usar só dois comandos para poder trabalhar com o Arduino e já comunicando com o celular. No caso do Arduino, é enviar e receber. E lá no celular, a mesma coisa, é enviar e receber alguma coisa. E a parte de toda a comunicação já vai estar prontinha. Desculpa, enviar, receber e também comunicar. O Arduino vai ficar todo prontinho para fazer essa comunicação. Já o Java tem que ter um comando para comunicar. Entendeu? Então, ele já, aquelas 10 linhas de código, que seria do Arduino, e mais talvez umas 50 linhas de código lá no Java, ele se torna em três comandos. Então, esse aqui é o bonito dessa disciplina que vocês estão vendo. Uma vez que vocês criaram esses frameworks, tudo vai trabalhar direitinho. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Eu estou colocando uma expectativa em vocês, tá? Uma expectativa no sentido do que vocês vão fazer aí nessa disciplina, nessa etapa agora que é essa etapa que é a distância aqui. Bom, a Janaína está tranquila, vocês podem me responder aí, podem responder no chat ou falar, fiquem à vontade aí. Tiago respondeu. Opa, Patrícia. Vamos lá, pessoal, preciso saber se vocês estão participando aí. Henrique. O Eduardo perguntou, isso de Arduino utiliza o Android AOSP? Eu não entendi o que você quer dizer com AOSP. O Android AOSP é o mais puro do Android, só que ele é muito pesado, professor. Já ouviu falar? Android AOSP, não. Não, não, não. Porque assim, a parte de Android que eu pelo menos trabalho mais, né? É o desenvolvimento com o Android Studio normal, tá, Eduardo? Aí, nesse caso, o Android Studio ele já dá todas as ferramentas para você desenvolver para qualquer dispositivo dos que estão disponíveis no mercado, tudo bem? Então, assim, é por isso que eu gosto de trabalhar com ele. No É caso mais do. alto nível, né? Hã? É trabalho com alto nível, né? Alto nível, você falou? É programação alto nível no Ah, sim, Android. não. É que o Android Studio ele já te dá uma tela, ele já tem uma interface. Vocês viram isso na disciplina de programação aplicada, né? Com o professor Josimar. Mas o Android Studio, na prática, o que que ele dá para você? Ah, não, você viu comigo, Eduardo. Ah, no caso do Android Studio, Eu, eu só ele perguntei, dispone, professor, porque eu achei que Arduino mexesse com baixo nível. Arduino o quê? Mexesse com baixo nível de programação Android. Fosse Ah, tá. arquitetura Não, baixo no nível. caso, não, o Arduino não. O Arduino, a programação dele é uma linguagem própria, mas ela é totalmente parecida com o C. C++, quer dizer. Quer dizer, ele é mais parecido com o Java do que exatamente o C++. Mas assim, eu não estou dizendo aqui para vocês que vocês vão fazer programação Android com Arduino. Eu só estou dizendo, o objetivo aqui era mostrar a ideia do que seria o desenvolvimento de um framework, tá? Essa que é a ideia aqui. Não exatamente ainda a programação, mas a gente vai ver a parte da construção de um framework, que é eu vou passar para vocês umas instruções para vocês fazerem, usar o Django do Python. Aí vocês vão ver o quanto que o framework facilita aí a vida de vocês, quanto que ele reduz de linha de código, tá? Então essa que é a ideia aqui.
Deixa eu colocar aqui também algumas coisinhas. Framework, né, que eu estou colocando aqui. E aqui também ele vai falando como é que são os processos que a gente já viu aqui, ó. Como é que eu faço a adaptação de componentes, como é que eu uso a parte de composição. A gente viu esses conceitos, agora o que a gente vai ver agora é como fazer isso na prática, tá? Então aqui vocês vão ver um pouco desses conceitos de adaptação, composição e atualização de componentes, tá? Só para a gente relembrar aqui o que é a ideia de adaptação. Você já tem dois componentes que já existem e vocês vão ter que fazer eles se comunicarem. Então vocês criam um componente que ele vai ser o adaptador aqui. Já a composição aqui, que é essa ideia que está sendo colocada, o que seria? Eu tenho dois componentes aqui que eles, em conjunto, vão realizar uma tarefa nova. Por exemplo, eu posso ter um componente que faz acesso ao banco de dados e um outro componente que se comunica com um outro celular, certo? Então, o que eu vou fazer com esses dois componentes? Eu vou usar o componente que se comunica com o celular junto com o componente que comunica com o banco de dados, eles vão fazer uma composição e eu vou ter uma nova utilização dele. Então, composição vocês vão usar muito, tá? Essa que é a ideia aqui. E a atualização, aqui só para a gente resumir, o que seria? Eu tenho um componente que está pronto aqui, ó, que faz a composição dos dois aqui. Por exemplo, do celular e o acesso, ou desculpa, o banco de dados e o acesso puxa, a parte da comunicação aqui do banco de dados com a internet. Então, eu posso ter um terceiro componente aqui que eu estou atualizando ele, ó. Eu estou trocando ele por outro, mas assim, a interface dele não vai mudar. Um exemplo de mudança de componente é se você está usando, por exemplo, uma tela que agora antes você usava uma tela web para acessar esse serviço aqui. Agora você vai ter uma tela com o celular ou tablet. Então basta você trocar esse componente aqui para usar a parte do tablet que está funcionando também, certo? E aqui ele mostra também o Java Beans, que é uma das tecnologias que a gente pode usar para desenvolver componentes, que ela faz parte do JE. Inclusive, esse aqui é antigo, que ele fala do J2EE. E tem um outro aqui que eu queria mostrar até para vocês, rapidinho, só para vocês verem aqui, sobre frameworks. Alguém já ouviu falar do Spring Boot? Estou abrindo aqui, eu devia ter feito isso para vocês visualizarem aqui. Ó. Bom, isso aqui é o seguinte, ó. A ideia do Spring Boot é eu preciso criar uma aplicação, no caso REST, né, em que eu possa acessar ela utilizando web, qualquer aplicação web, ou uma aplicação de celular. Então, o que é a ideia? Eu tenho um banco de dados de um livro, certo? Esse aqui é o meu livro aqui, e eu quero só comunicar eu quero acessar esse livro através de uma interface. Então, aqui, ó, esse aqui é o Spring Boot. O Spring Boot basta você criar uma classe dessa aqui, que é a classe da API. Eu vou executar. Proceed. Pronto, ele já está aberto aqui. Então, o que é a ideia aqui? Ó? Eu crio só algumas classezinhas aqui, deixa eu só reduzir para vocês verem desculpa, alguns métodos, na verdade. Eu criei uma classe de controle, eu vou ter aqui, ó, listar, salvar, buscar, excluir e atualizar, por exemplo, certo? O que eu tenho que fazer? O que é a ideia disso aqui? Eu tenho essa classe livro que está aqui em cima, ó, só para vocês terem uma ideia do componente, e
E essa classe livro, ela tem os atributos do meu objeto de livro, tá? E o que eu estou fazendo aqui são métodos que permitem salvar, buscar, excluir e atualizar. E eu acesso um banco de dados que já está aqui disponível para mim, tá? Através de um comando bem simples, olha só. Save. Deixa eu ver aqui o que mais eu coloquei. Find all, find one e delete, ó. Esses são os comandos aqui que ele já que ele me fornece aqui. A parte de acesso ao banco de dados eu nem me preocupo, tá? Para vocês terem uma ideia. Eu não estou me preocupando com o banco de dados. A única coisa que eu fiz foi apenas configurar o sistema para acessar um banco de dados. Então, olha o que acontece aqui, ó. Eu vou abrir uma ferramenta, como isso aqui isso aqui é um web service, tá? A gente vai ver isso também. Então, aqui o Postman, ele é uma ferramenta para acesso ao web service. Então, aqui eu estou acessando um localhost. Deixa eu ver se dá para... Não dá para aumentar, não sei se vocês estão vendo. Mas aqui eu estou acessando o endereço aqui, que é da minha aplicação. E eu estou usando o método get, ó. E aqui ela está mostrando que não tem um livro nenhum. Aí aqui eu vou usar um comandinho, usando o método post, para gravar um livro aqui, ó. Eu estou usando aqui o conceito de REST, que o REST ele me dá esse formato assim, parecido com o XML, tá? Para poder acessar os meus dados. Então aqui eu vou gravar um dado, um livro, tá? Aí eu aperto Send aqui, ele já gravou para mim. Isso aqui ele estava usando aquele código que eu mostrei para vocês. E aqui eu vou dar um método get, isso aqui é tudo comando HTML, tá, pessoal? Eu dou um send e ele me mostra aquele livro que eu gravei aqui, ó. Por que eu estou explicando isso para vocês? É porque esse Spring Boot, que é o framework que eu estou utilizando, ele, ele não me dá comandos para acesso direto ao banco. Ele só me dá isso aqui, ó. Eu tenho um repositório qualquer, eu vou salvar, deletar, buscar todos, ou buscar somente um. Acho que está faltando. Ah, tá aqui, o atualizar. Ó. E também eu posso utilizar aqui um outro save, né? Para mim poder salvar o meu livro. Então, com poucos comandos, pessoal, ele já me dá acesso a esse banco todinho, já me faz a persistência toda. E o que eu estou salvando aqui? Um livro. E um livro é esse objeto aqui, ó. Um objeto de livro aqui, ó, que é o que vocês já conhecem, ó. Ó, esses aqui são os atributos dele, ó. ID, nome, editora, resumo, comentários e o autor. Desculpa aqui. Então, que é a ideia, que é a ideia do framework aqui, que a gente vai ver nessa disciplina, como é que usa e como é que constrói. É que toda a complexidade que você teria que fazer para fazer acesso ao banco, assim, o mais importante, tá? É que quando eu usei aqui o Postman para acessar esses dados aqui, eu estou fazendo isso via web. Então, assim, os comandos de comunicação via o web, eu nem me preocupo com eles. Isso é que é interessante, tá? E, por exemplo, aqui, ó, nesse caso do livro Resources, o que acontece? Bem aqui, ó, o que eu estou dizendo para ele? Olha, se você acessar o meu servidor, que é essa máquina que eu estou usando aqui, através do link livros, certo? Aí, dependendo do método que você está usando, eu vou poder listar, salvar, buscar, excluir e atualizar. Agora, como ele faz essa comunicação toda, eu nem me preocupo, que isso é trabalho do framework. Então, vocês entenderam a ideia aí, pessoal? Então, assim, eu não fiz nenhum comando aqui, bastei eu dizer para ele assim, olha, eu quero que quando acessar o barra livros,
eu quero que você chame esses métodos aqui, ó. Só isso. E como é que ele sabe que é para listar, salvar, buscar, excluir, atualizar? Aí isso aqui já está no HTML, ó. Vai depender do método de chamada, se é o get, o post, o put ou delete. Então aqui, ó, eu estou acessando aqui 8080/livros. Se eu acessar o get, que é o que eu fiz aqui, ele me retorna, tá aqui, ó, o livro que eu acabei de gravar. Ah, e se eu quiser gravar um outro, é bem simples, ó. Por exemplo, aqui, Harry Potter, Prisioneiro de Azkaban e a Pedra Filosofal, por exemplo. Eu estou gravando um outro livro, aí eu vou botar aqui o método post, apertei o send aqui, ele me diz, olha, foi criado, ó. Bem legal. Ó. E o que aconteceu quando eu coloquei o método post? Bem aqui, ó, no salvar, ele já reconhece que quando eu colocar o endereço /livros e eu colocar o post, ele vai chamar o salvar aqui. E como é que ele faz isso? Através dessa notação aqui chamada request mapping. Então, se o método for o método post, ele chama automaticamente aqui esse, esse método salvar aqui. E esse método salvar faz todo o trabalho para mim. Certo, pessoal? Então, assim, toda essa comunicação que é feita via web, essa parte aí de receber esses dados, esse servidor todo ligado aqui, eu nem me preocupo. Eu só preciso colocar os métodos aqui que eu vou utilizar. Que no caso ele me ofereceu isso aqui, ó. Esses métodos aqui, ó. Save, o método delete, acho que estava aqui na agora que eu estava mostrando para vocês. Cadê aqui? Está aqui, o find all, o save e o delete. Find all vai buscar todos os livros. Find one vai buscar um. O save, ele vai salvar o livro. O delete aqui, ele vai deletar. E o outro save aqui, que é do atualizar, ele vai atualizar caso o livro já exista. Então, assim, toda essa o que vocês vão aprender nessa disciplina até o final dela, daqui por diante, né? Assim, vocês já conhecem o conceito de componente, que a gente já viu antes, é usar esses frameworks para facilitar a vida de vocês. Ou seja, ao invés nesse caso aqui, se eu fosse escrever todo esse código para fazer essa comunicação com a internet, todo esse código para fazer a comunicação com o banco de dados, todo o código para salvar, para atualizar, etc., aqui eu teria que ter, assim, esse código aqui deve ter em torno de 50 linhas, mais ou menos. Acho que um pouco mais, vou colocar vamos estimar aqui umas 150 a 200 linhas. Mas se eu tivesse que fazer toda essa outra parte que eu estava explicando para vocês, esse código ia ter em torno de 1.000 linhas, certo? Então, assim, com toda essa parte do framework, que ele utiliza os conceitos de reuso, eu não preciso mais usar algumas bibliotecas, basta seguir a configuração do framework que está resolvido o meu problema. Então, é isso que a gente vai ver até o final do curso. Vocês entenderam a ideia aqui? Entenderam quanto que vai ser mais fácil para a vida de vocês usando tudo isso aqui? Opa, pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, ótimo, então. Só um instantinho, vou ver se tem. Ah, tá aqui. Então, essa ideia dos frameworks aqui, vocês vão tanto aprender a usar um framework já existente, quanto construir um. E a sugestão que eu estava dando para vocês era aquela da comunicação com o Arduino, porque não tem esse framework de você fazer a comunicação do Java com o Arduino. Tem alguns componentes prontos que fazem essa comunicação, mas não de uma forma tão fácil como eu estou pensando aqui. E para fazer isso, obviamente, primeiro vocês vão ter que projetar a arquitetura do software com componentes que vocês vão utilizar, certo? E também vocês vão aprender
a desenvolver pelo menos alguma coisa de framework, pelo menos aprender a usar um framework. Aí depois vocês vão poder fazer outros cursos e estudar alguns frameworks específicos, porque imagina o seguinte, framework tem muito por aí, tá? Hibernate, por exemplo, em Java, né, para acesso a banco de dados, AngularJS, tem esse que eu estou vendo aqui, que é o Spring Boot. Então, tem o Django do Java, tem o REST do Java, ou desculpa, o Django do Python, o REST do Python, o REST do Java, o JE. Então, o que não falta são plataformas de desenvolvimento de software, tipo o JE, para vocês utilizarem, tá? E esses frameworks, assim, uma vez que vocês aprendem a usar, é uma maravilha. E depois, quando vocês forem fazer a outra disciplina, que é de desenvolvimento de aplicações distribuídas, que é no próximo período, inclusive, aí vocês vão usar todos esses conceitos que a gente está vendo aqui de framework para trabalhar essa, não de framework, tá? De componentes em si, para a gente desenvolver essas aplicações distribuídas. Aí vai ser muito legal. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Não? Deixa eu abrir aqui o cigarro. Alguma dúvida até aqui? Tá. Então, então assim, o que que eu peço de vocês para, em termos de cooperação? Obviamente, estudar o conteúdo que está aqui na plataforma, tá? Além de estudar, eu vou pedir paciência também, porque pode acontecer algumas situações aqui em razão do fato de a gente estar fazendo educação à distância, tá? Que justamente é cair linha, o site não está no ar, vocês não terem acesso ao conteúdo, não ter ferramenta para poder trabalhar com isso aqui, e assim por diante. Tem várias coisas que podem acontecer, tá? Mas os problemas que a gente vai tendo, o importante é o seguinte, a gente tem que ser bem sinceros em relação aos problemas que nós estamos tendo para essa disciplina. Porque aí a gente, sabendo dos problemas que vocês estão participando, a gente pode tomar atitudes aqui, tá? Assim, e ao final da aula, o que eu vou fazer? Eu vou gravar, eu estou gravando aqui, óbvio, essa aula, tá? E eu vou disponibilizar ela através de um link de YouTube. E esse link ele vai estar disponível no Cigar aqui para vocês, ó. Logo aqui abaixo eu vou colocar mais um itemzinho para poder dar acesso a vocês pelo dessa aula pelo YouTube. Uma coisa importante também, eu esqueci de falar aqui, eu vou entrar nele. Esse fórum aqui, ó, deixa eu entrar aqui nele. O que que é a ideia desse fórum aqui? É vocês cadastrarem dúvidas aqui, tá? Por que que é interessante? A gente pode conversar pelo WhatsApp? Pode. Mas o fórum ele é mais interessante porque fica mais fácil da gente encontrar se a dúvida que você está tendo, por exemplo, o Henrique está tendo uma dúvida aí. Aí ele cadastra a dúvida utilizando aqui o nosso fórum. Assim que eu escrever aqui alguma coisa, ou fazer algum vídeo, enfim, dando uma resposta para ele de alguma forma, ou através de um vídeo, ou através de texto, ou postando algum material para que ele possa sanar essa dúvida. Então, o que que acontece? Aquele material, aquele vídeo, ou a resposta que eu passei para ele, vai ficar disponível para vocês verem. Então, assim, a dúvida dele, ela vai ser compartilhada com toda a turma. Inclusive, se vocês souberem responder a pergunta dele, vocês mesmos podem dar a opinião de vocês. Tudo bem? Então, aqui eu vou mostrar aqui na tela como é que faz para responder alguma dúvida. Basta clicar aqui, ó, cadastrar tópico. Aí aqui você coloca a sua dúvida, né? Por exemplo, deixa eu colocar uma coisa importante, tá? Quando a gente está lendo um material qualquer, no caso eu estou deixando dois materiais para vocês. Vocês vão conseguir entender bem o material se vocês souberem o vocabulário que está sendo usado ali, certo?
eu acabei de falar de framework. Ou então eu posso falar de. Olha as palavras que eu vou usar aqui, são bem técnicas, né? Se eu estou falando de framework, eu vou ter que falar de componentes, eu vou ter que falar de objetos, eu vou ter que falar de arquitetura, é, arquitetura de sistemas, eu vou ter que falar de métodos, de classes, de objetos, esse tipo. Então, o que que acontece? Tudo isso são palavras muito técnicas. E essas palavras, elas vão fazer parte de um vocabulário que só o pessoal de ciência da computação entende, o pessoal da área de computação em geral. E, e o que que acontece com isso? Então, pode acontecer no meio da leitura você não entender porque você não conhece uma palavra. Então, assim, você pode usar o fórum para perguntar a respeito. Professor, eu não entendi esse termo aqui. Por exemplo, aqui, deixa eu colocar aqui olha, eu não sei o que que é um Java Beans. Aí, o que que eu vou fazer? Aí você vem aqui no Cigar, na parte do fórum, e coloca, olha, o que seria um Java Beans? Aí você escreve, olha, professor, eu li ali no material um estudo sobre desenvolvimento, sobre Java Beans, mas eu não entendi o que que é a especificação do Java Beans. Aí eu vou explicar aqui para você, ou então eu vou postar algum material que tenha essa informação do que seria isso aqui. Por exemplo, o que é uma API? Tá aqui, ó, uma palavra aqui que não é tão fácil de você pegar. Então, aqui, Application Program Interface. Então, o que que seria uma API? Você fazer uma aplicação ou um programa, nesse caso aqui, tá? Que ele fornece uma interface que outros programas podem usar para comunicar com ela. Por exemplo, lembra um web service, por exemplo, ele é uma API. Aqui, quando eu mostrei para vocês essa aplicação do livro, né, aqui no Spring Boot, aqui o que eu construí foi uma API. O que que essa API tem? Olha, ela tem uma interface que, se você acessar esse endereço aqui, localhost 2.8080/livros, eu vou conseguir acessar essa API. Essa que é a ideia. Mas, professor, aqui não tem nenhuma interface, ou seja, não tem nenhuma interface de tela. Então, o que que acontece? Você pode construir uma interface de tela para fazer esse cadastro de livros. Ou então você pode construir uma interface no celular para acessar a mesma interface. Então, o que que vai acontecer? Eu vou poder usar essa API aqui por uma aplicação web, pelo meu celular e alguma coisa. Aí vamos supor também que você criou uma aplicação para fazer consulta de livros em vários sites. Então, o que que acontece? Nesse caso aqui, eu disponibilizo essa biblioteca, essa API aqui que eu acabei de desenvolver, e você pode usar para você consultar os livros que estão na minha livraria, por exemplo. Deu para entender, pessoal? Então, assim, eu posso fazer uma aplicação só, um site também, certo? Que ele vai consultar várias livrarias. E a minha é uma delas aqui. Agora, como é que ele vai consultar a livraria? Ele vai acessar os meus livros através da API que eu estou disponibilizando para eles, certo? Então, assim, antes talvez você não soubesse o que seria a API, mas com essa explicação já fica talvez mais fácil de entender o que, que seria ela. Olha, é uma interface, não é interface de tela, tá? É uma interface, nesse caso, web, que você, acessando a máquina, por exemplo, livraria IFAM, o endereço livraria IFAM, ele está apontando para um computador que está na internet, no caso, um computador do IFAM lá. Então, www.ifam.edu.br/biblioteca, vamos supor. Aí o que que vai acontecer? Quando você acessar o barra biblioteca, ele vai chamar esse programa aqui que eu acabei de colocar. Aí ele vai usar, como vai estar disponível essa interface aqui, ó, listar. Então o que que vai acontecer? Quando você acessar esse meu objeto livros usando
O método GET ele vai listar os livros que tem lá. Aqui, por exemplo, se você pesquisar um livro por um ID, ele vai mostrar aquele livro. E eu posso fazer também depois aqui ainda não tem disponível, tá? Eu posso fazer busca por usando uma palavra-chave. Aí eu vou construir ainda aqui um método para fazer a busca por palavra-chave. Aí a minha API vai disponibilizar isso daqui. Mas para que serve essa API, professor? Como é que vai ser usada? Bom, aí outra pessoa com outro software, em qualquer outra linguagem, inclusive, tá? Ele vai poder construir ele vai poder acessar essa minha API e através dessa minha API, através desses request mappings que tem aqui, ó, o método get. Aqui tem uma coisa bem interessante do IDE, ó. Olha, se eu colocar aqui, ó, request mapping aqui, ó, usando barra ID, o que vai acontecer? Se eu buscar um livro pelo ID, ele vai retornar aquele livro para mim. Então, aqui, por exemplo, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho. Se eu botar aqui livro barra 3, eu vou procurar o livro com o ID 3, tá? Aí ele não encontrou e mostrou um erro para mim, ó. E agora eu vou colocar o livro 1, que é o que eu já gravei aqui, ó. Opa, aqui tem algum barra livros. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo, que eu acho que não consegui acessar, não. Eu acho que eu alterei aqui o programa esses dias aqui. Ele não me mostrou. Foi isso que aconteceu. Bom, eu tenho que alterar aqui o programa aqui direitinho. Estava funcionando até a última alteração. Acontece. Então, assim, pessoal, então, se você tiver alguma dúvida, tipo essa da API, obviamente que vocês vão postar aqui no fórum, tá? Que era o que eu estava explicando antes. Deixa eu baixar aqui o meu fórum. Aqui, ó, através do fórum, você vai colocar, professor, não entendi o que seria a API. Você vai escrever aqui. Aí eu vou explicar para vocês sobre o que é a API. E à medida que quando você coloca esse tópico, todos os outros colegas vão poder visualizar, tá? Só lembrando que para escrever esse fórum, você entrou aqui, ó. Fórum sobre projeto baseado em componentes. Vocês clicaram nele. Vocês vão, quando colocar aqui cadastrar tópico, ele vai abrir aquela outra tela que eu tinha antes. Vocês escrevem o assunto, a dúvida de vocês e envia para o fórum. E depois o que vai acontecer? Eu vou visualizar a pergunta de vocês e eu vou responder para vocês. Ou eu ponho como eu disse, eu ponho uma resposta em texto, ou então eu faço um vídeo, ou eu arrumo uma outra forma de fazer explicação para vocês a respeito da dúvida, tá? Tudo bem aí, pessoal? Entenderam a ideia do que eu coloquei a respeito de vocabulário? Que o vocabulário, o conhecimento de vocês vai aumentar à medida que vocês tiverem, conhecerem novas palavras, aumentar o vocabulário de vocês, tá? Então, a ideia aqui no curso também é enriquecer vocês com vocabulário novo pelo desenvolvimento baseado em componentes. E esse vocabulário ele vai ser usado tanto na teoria quanto na prática, tá? Tanto é assim, eu fui num congresso da Sociedade Brasileira de Computação, na verdade é o SBQS, é o Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software. Eles estavam falando muito sobre Scrum lá. Então, o que acontece? Se você for falar a palavra Scrum, ele é um mundo, tá? Eu posso explicar aqui, mas eu vou ter que dar ministrar um curso para vocês de 20 horas, mais ou menos, para explicar o que é o Scrum, como você usa, etc. Aí você, entendendo como é que funciona o Scrum, aí quando você chega no simpósio desse, você vai poder discutir com as outras pessoas a respeito do uso dessa metodologia de desenvolvimento de software. Como ela é feita, como ela funciona na prática, será que ela serve para desenvolvimento de componentes? Será que ela serve para desenvolvimento de software mais simples e assim por diante? Opa, será que ela funciona para desenvolvimento de software embarcado? Então, cada palavra dessa, assim, ela é um mundo aí que
que você vai visualizar, tá? Por isso que eu falo que o vocabulário é algo que vai ser muito enriquecido em qualquer curso que vocês fizerem a nível superior, tá? Pessoal, mais alguma dúvida aí? Entenderam a ideia do fórum e o que vocês vão ter que estudar aqui para esses dias? Uma coisa importante, tá? Semana que vem vai ter uma outra live, tá? Onde eu vou dar uma olhada no fórum, vou ver as dúvidas de vocês, e eu vou poder também trabalhar essas dúvidas no dia da live, tá? Para a gente sincronizar o conhecimento aqui, tá? Quando eu digo sincronizar, na verdade, compartilhar o conhecimento para todo mundo. Alguma dúvida aqui? Eu já vou ter que encerrar aqui, já passou de 1 hora. Por agora não, professor. Só falta fazer os exercícios agora. Ah, tá. Não, na verdade, ainda não é um exercício que tem, tá? O que tá. Ah, tá. O exercício que você está falando é o que tinha passado antes, né? Antes Uhum. da suspensão, né? Então, assim, você pode fazer esse exercício acessando esse material aí que a Janaína vai passar, tá? Aí, assim que ela passar, eu vou disponibilizar aqui na plataforma do CGA e vocês vão poder estudar o capítulo 17 e fazer esse exercício também, tá? Ao final dele que está esse exercício. Assim, vocês também têm que nessa semana dar uma lida nesse material que eu estou colocando aqui nos capítulos, a introdução até o capítulo 3, tá? Para a gente poder trabalhar aqui na semana que vem, que eu devo passar para vocês aí um exercício de fixação desse material aqui. Quando vocês tiverem entendido bem o conceito de componentes, a gente vai poder ir passando para as próximas etapas, tá? Eu vou colocar também um resumo aqui do que a gente vai ver a cada semana, um cronogramazinho para vocês irem acompanhando o que vai ser visto em cada semana. Pode ser? Sim, obrigado. Falou. Mais alguma dúvida, pessoal? Gostaram do que viram? Tiveram uma ideia melhor aí do que vai ser visto por vocês? Vocês vão aprender? Então, é só para a gente relembrar também uma coisa que eu falo muito para vocês, tá? O objetivo Opa, vocês estão me ouvindo aí? O Eduardo disse que está sem áudio. Alô? Tá. Se acontecer de alguém não conseguir ouvir, tá? Se alguém se outra pessoa me confirmar que está ouvindo, significa que essa pessoa pode acessar depois o YouTube e, e rever essa parte da aula, tá? Sem problema nenhum. Então eu vou parar a gravação aqui. Só para fechar, só para a gente relembrar aqui, tá, pessoal? O objetivo é que vocês aprendam ao final desse curso a desenvolver baseado em componentes, desenvolver um software com a parte de componentes, especialmente para que vocês possam reusar esses componentes que vocês estão utilizando para qualquer aplicação, tá? Hoje a coisa está tão avançada que assim já existe aplicações baseadas em serviço em que vocês no caso dos serviços, né, você deixa o software disponível e outras pessoas vão poder usar os componentes que vocês criaram, as APIs que vocês criaram para o software deles. Então, assim, é um compartilhamento aqui mundial, né? E é absurdo até, né? Absurdo no bom sentido. Então, assim, vai ser muito legal o aprendizado que vocês vão ter aqui e vai ajudar muito na carreira de vocês. Obviamente que como eu estou falando de frameworks aqui, né, eu não vou ficar mostrando para vocês todos os frameworks, eu vou falar do conceito. Mas depois, usando esse conceito, vocês vão poder fazer um curso, ou então comprar um livro, ou estudar algum material na web, para indicando como é que usa um determinado framework, qual o objetivo que ele tem, e vocês vão usar esse framework, desenvolver as aplicações de vocês usando esse framework.
Inclusive, o Android Studio, ele é um framework para desenvolvimento de software para celular, entendeu? Para vocês terem uma ideia. Tudo bem? Então, eu vou fechar a gravação aqui e deixar aqui a sala depois disponível até para vocês conversarem outras coisas aqui. Então, eu vou interromper aqui a gravação, tá? Pessoal, um forte abraço para todos aí, até a próxima aula.